São 10 horas e 16 minutos. Agora a gente vai conversar com o diretor da peça e também o ator e produtor que integram esse grupo da comédia absurda Ubu Rei. A gente está falando de uma apresentação que acontece no Teatro do SESI Campinas, é gratuito, a gente já conta as datas aqui para você e nós já estamos com os dois na linha aqui. Olá, Armando Liguri e Augusto Marim, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu, pela participação aqui na sexta-feira pela manhã. Eu sei que é corrido, para teatro é outro horário, né, Armando e Augusto? Eu sou Nós agradecemos. É verdade, a gente acaba sendo mais notívago, né? Mas agradecemos muito vocês aí pelo carinho, por receber a gente. Bom, vamos contar um pouquinho de como essa comédia foi construída e vale a pena a gente já ponderar aqui, colocar, registrar, na verdade, que uma das nossas ouvintes já assistiu vocês e adorou, mandou mensagem aqui, disse que riu muitíssimo. Conta pra mim, Armando, como é que vocês chegaram à concepção da peça? Então, essa é uma peça icônica, né, que já teve várias montagens, são 120 anos, né? E ela, quando surgiu com o Jarry, ela assustou muito o pessoal na época, né? O pessoal na época que eu digo na França, né? As pessoas estavam acostumadas com teatro naturalista, o personagem entrar em cena, tudo bonitinho, cenáriozinho e tal. Aí o personagem principal vinha para frente e falava, declamava alguma coisa. E essa peça quebrou com tudo isso. As pessoas foram lá, como chama o Burrei, eles confundiram até com o Édipo Rei, eles falaram, deve ser alguma coisa tipo Édipo Rei. Chegaram lá no teatro, aquelas colunas gregas, e eles falaram, olha, deve ser isso mesmo. Mas aí, quando o ator foi para frente do palco, ele não fez declamação nenhuma, ele gritou merda. E aí assustou toda a plateia, as pessoas começaram a vaiar e teve isso. Então, ela tem essa coisa caótica, a peça. E foi esse o caminho que a gente escolheu para a nossa montagem. Uma simplicidade absurda de cenário, que é o que a proposta também de Jarry tem isso. Temos as Esther Boys e o Marim encabeçando Mãe Ubu e Pai Ubu, esses personagens icônicos. E a opção da direção foi pelo desenho animado, pela internet, pelo circo. A gente traz muitas gags desse tipo de trabalho. Assim. Ela funciona muito bem com criança, apesar que tem muito palavrão, mas ela funciona com criança e funciona com todas as idades, né? E ela tem essa fluidez. E uma coisa que a gente também priorizou foi contar a história, porque originalmente a peça tem muitos personagens, é exército entrando para cá, é exército entrando para lá. Exato. É um épico, né? É um épico. A gente reduziu a 6 atores e contamos a história com 6 atores para as pessoas entenderem essa história. Augusto, você poderia contar melhor essa história? Quem são os personagens? Qual que é a sinopse? Sim, a história é uma história, enfim, como o Armando colocou muito bem, né? É uma história, um épico, quer dizer, é a história desse na verdade, uma paródia do Macbeth, do Shakespeare, né? Então, assim, o pai Ubu, a mãe Ubu resolve, né, e pai Ubu tramarem a morte do rei da Polônia. Só que o pai Ubu tem medo de fazer isso, né? Ele se pela de medo e a mãe Ubu é que incentiva ele a matar o rei da Polônia, né? Logo no começo da peça começa assim. E aí o pai Ubu começa a tomar coragem, começa a, né, ficar mais valente, e aí ele assume o poder e toma para si o poder. Quer dizer, essa figura, esse Ubu é uma figura grotesca, uma figura animalesca, uma figura, né, completamente surrealista quase, né? A peça é absurda, ela, inclusive, como o Armando colocou bem, ela inaugura o teatro do absurdo, né? É um precursor já do teatro do absurdo. Tem cenas que o personagem fala uma coisa e faz outra, né? O tempo todo isso acontece muito, né? E aí esse pai Ubu, então, começa a tomar gosto pelo poder, o poder é muito sedutor, e aí ele começa a matar todo mundo, mata os juízes, mata os banqueiros, mata os financistas, né? E quer tudo para si, começa a pegar tudo para si. A mãe Ubu, inclusive, questiona, você vai acabar com o nosso reino desse jeito, né? Você vai acabar com tudo, né? Uhum. E ele começa, e isso é muito cômico, é muito patético, e a gente tem algumas cenas de interação com a plateia, então a gente desce na plateia algumas vezes, né, faz cenas com o público, e num certo momento, nessa hora que a gente mata os juízes, né, os banqueiros, que é muito engraçado, né, a gente pega uma pessoa da plateia para matar. Não vou dizer quem é, né, mas
a gente pega uma pessoa da plateia para ser morta, para ser voluntariamente morta, né? Então a pessoa vem para a gente e essa cena é muito engraçada, as pessoas se divertem muito com isso. E depois a ânsia de poder é tão grande que o pai Ubu resolve, então, e a mãe Ubu, declarar guerra contra a Rússia. Eles vão lutar contra a Rússia. E veja que a Rússia esteve como polo de guerra em 2 momentos, né? Contra o Napoleão, que inclusive é precursor da peça, né, na França, né? O Napoleão acaba o império dele em 1815, a peça é de 1896, né? E o Napoleão perdeu para a Rússia, e também o Hitler, né? Que depois sucumbiu em Stalingrado contra os russos, né? Então, o pai Ubu retrata essa figura fascista, autoritária, que vai lutar contra os russos e perde a guerra contra os russos, né? E aí eu não vou contar o final. Não, eu ia te falar já, Marim, já ia já te segurei. segurar. Exatamente. Marim, mas não poderia ser tão atual por vários aspectos, não só envolvendo as questões de guerra, políticas que demarcaram épocas, e a atual não é diferente, né? Estamos também acompanhando desdobramentos de uma guerra, mas também da figura do tirano. Temos muitos por aí, não, Marim? Muitos. Quer dizer, e é uma peça muito anárquica, e ela retrata exatamente esses tiranos que são de esquerda e de direita. Quer dizer, né? Você tem ao longo da história tiranos, fascistas, né? Figuras desse tipo, déspotas, né? Que ocupam governos de esquerda e de direita, né? Então a peça é uma sátira muito irreverente a esses tiranos, que acabam sendo patéticos. Eles são absolutamente patéticos. Eles são quase como crianças que jogam com a vida das pessoas, que brincam, né, no poder, e jogam com a vida das pessoas como se fossem marionetes, né? Para lá e para cá, quer dizer, fazem o que querem, né? A vida não vale nada, nada vale, né? E tudo é uma ficção, né? A Esther, inclusive, costuma dizer, esse agora nos diz uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim: o Jarry constrói uma linguagem tão interessante, tão absurda, que tudo é ficção, né? Tudo é narrativa. E é verdade, hoje em dia nós vivemos isso, né? Tudo hoje em dia, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Você vê uma notícia hoje, você fala assim, será que isso é verdade? Até que ponto isso é verdade, né? Então, assim, tudo virou narrativa, tudo virou ficção e tudo acaba sendo desconstruído, né? Então, o Burrey tem esse texto maravilhoso, né? Que é incrível, e traz isso para a gente hoje, né? Marim é da Unicamp por formação. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você já faz parte aí da história do teatro, de outras produções, mas a gente né, quer ouvi-lo um pouquinho. A gente essa semana teve uma perda, que foi a do Zé Celso, e claro que sabemos também, assim como em outras áreas profissionais, tem as linhas de pensamento e também de atuação, né? Tem os que gostavam muitíssimo, tem os que o respeitam e tem os que têm controvérsias também a respeito da figura. Me conta a sua trajetória e depois quero ouvir um pouquinho a do... Não só a sua, Marim, mas também a do Armando. Tá. Então, nós somos hoje no Teatro Comune, que é um teatro independente, né, que fica na Rua da Consolação, ali do lado do Mackenzie. É um teatro que tem oficinas, cursos. Eu trabalho muito com as máscaras da Comédia dell'Arte. Eu pesquisei, eu sou da Unicamp, eu sou da 2ª turma de teatro da Unicamp. Não posso nem dizer muito disso, que eu já aparento ser velho, né? Então já começa... Então, eu sou da Unicamp e fiz uma pós-graduação depois na USP, na ECA, sobre o Dario Fo, que é um autor italiano muito importante, muito conhecido, que faleceu em 2016, ganhou o Nobel de Literatura. E a gente pesquisou ao longo desses anos no Teatro Comune, desde 2007, quando a gente abriu o teatro em São Paulo. A gente vem pesquisando a máscara teatral, a Comédia dell'Arte, enfim, a linguagem do teatro físico, né? Que é muito isso que a gente faz hoje no Burrey. Como disse o Armando, a gente usa a linguagem do boneco, da máscara, né? da pantomima, a gente usa várias linguagens corporais, físicas e corporais, neste espetáculo, né? Então, nossa trajetória é muito por aí. Eu sou de Campinas, nasci em Campinas, né? Me criei em Campinas, fiz direito antes de fazer teatro. Fiz teatro aí, a gente teve um bar-teatro, uma época na PUC de Campinas, aí, perto da Glicério, foi um sucesso, era muito interessante. E a gente fez muito teatro em Campinas, montamos peças aí. E aí, lá por 96, 97, eu vim para São Paulo, me mudei,
comecei a fazer teatro aqui e fundamos, então, o Teatro Comune, né, que tem aí uma rede nossa, Instagram, tudo, Teatro Comune, na Consolação, e estamos já praticamente há 15 anos tentando manter esse espaço e mantendo nosso trabalho, né, nesse espaço. Armando também é um guerreiro, hein? Do Zé Celso, eu queria dizer... Todos verdade. Guerreiros, viu? Aliás, vocês estão convidados, viu? Vocês estão super convidados para conhecer esse espaço. E do Zé Celso, eu queria dizer assim, que ele é realmente, como você colocou muito bem, uma figura polêmica, né? Uma figura muito importante do teatro brasileiro, histórica, que construiu, né? No começo da carreira dele, ele fez alguns trabalhos que marcaram época no teatro brasileiro, né? O Rei da Vela, Roda Viva, outras peças. A Esther Góes, inclusive, que está com a gente no Hugo Rei, fez o Rei da Vela, né? Participou de uma fase da oficina, ela nos contava, inclusive, esses dias aí, alguns episódios, algumas coisas, e é uma figura muito importante, né? Ele fundou e persistiu num teatro, né? Numa forma teatral, que ele acreditava, né? Do ritual, dessa coisa tribalista, né? E muito importante, né, para o teatro, e foi realmente uma revolução no teatro brasileiro, né? E agora, né, a gente espera que a oficina continue com seus trabalhos, com essa linguagem, com essa trajetória que eles têm há tantos anos, né? Então, e tão importante. Armando? Opa! Então, deixa eu começar pelo Zé Celso. Eu tive o prazer de conhecê-lo, ficar com ele algum tempo, né? Logo no início da minha carreira, e ele é uma figura magnética. Eu falo porque não vai morrer nunca, né? É uma figura magnética. Quando você vê ele dirigindo um espetáculo, você vê a inteligência combinada com uma astúcia teatral, um prazer. Ele se mexe, o corpo dele se mexe, ele dirige com o corpo, com a cabeça. É uma coisa... É só convivendo com ele para ver. É uma coisa maravilhosa. Vai fazer muita falta no teatro. Eu gostava muito do tipo de teatro que ele fazia. Quanto à minha formação... só uma coisinha que vocês estavam falando do Bu, né? Da comparação com governos e ditaduras e tal. Se o Jarry fosse vivo, eu falaria para ele cobrar direitos autorais, porque muitos governos imitaram, até superaram. Ele ia ganhar uma fortuna, o Jarry. Inclusive, governos recentes nossos aí, aquela normatizar a estupidez, normatizar a crueldade, né? E isso é uma coisa do Jarry, né? Da época dele. A minha formação pessoal sou jornalista e sou ator, né? Inclusive trabalho como ator no espetáculo também. Eu faço bordadura, o ajudante de ordens do Bu, né? Tenho uma trajetória, conheço o Marinho há muito tempo, né? Essa foi a primeira oportunidade que a gente trabalhou junto, mas já estive no teatro dele apresentando espetáculos meus, espetáculos de outras companhias, e está sendo um prazer trabalhar com eles, né? Deu super certo a química. A gente está com um elenco muito versátil, né? Sem esse elenco a gente não conseguiria fazer esse espetáculo, que a gente reduziu para 6, 7 pessoas, né? É um elenco que faz 6, 7 papéis no espetáculo. A pessoa sai, a atriz sai e volta como um rei, a atriz sai e volta como uma rainha, a atriz sai e volta como soldado. Isso fascina o público, né? Tem uma até que a gente brinca, ela fala assim, não tem elenco. O Bugrelau, que é o filho do Venceslau, lá fala, que entrem os soldados, e aí entra lá a atriz sozinha, mas não tem elenco. Aí ela brinca, soldado 1, soldado 2, soldado 3, ela é todos os soldados. Então, todas essas brincadeiras o público gosta muito, assim, porque ela vê o esforço dos atores que estão em cena para traduzir essa coisa. Mas minha formação é essa, jornalista e ator. Escrevo também, sou poeta, tenho textos publicados, livros, e eu tenho essa trajetória. O jornalismo me trouxe essa coisa meio literária, né? Que eu escrevo peças teatrais, poesia e tudo, e o teatro me traz essa vivacidade do palco, né? Então eu tento combinar as duas coisas. Que gostoso poder conhecê-los um pouquinho mais, viu? A gente ficou muito feliz com esta entrevista. Queria só nomear, viu? Só rapidamente nomear o elenco nosso, que é o Juliano Dipp fazendo Bugrelau e outros papéis, a Natália Albuquerque fazendo a rainha, né? E outros papéis também, soldado, outros. Paulo Dantas na percussão, na música e também como vários papéis. O Fabrício Garelli, que faz o rei e também outros papéis, incrivelmente.
né? O Fábio Godinho, que é o nosso contra-regra, Armando, eu e, claro, a nossa maravilhosa Esther Góes, né, que faz a Rainha Ubu divinamente, né, maravilhosamente. Só contar um episódio rápido, assim, só para vocês verem a dimensão da coisa. A realidade parece que sempre supera a ficção, né? Porque, assim, a gente tem o Bordadura, que o Armando faz, tem um cantinho do Bordadura quando ele vai matar os juízes, os financistas, a coisa toda, né? E outro dia saiu uma matéria agora no jornal contando que no Rio de Janeiro tinha uma prisão e tinha uma espécie de cantinho, assim, cantinho do amor, uma sala do amor, onde as pessoas eram torturadas. Quer dizer, você vê como a peça é atual, né? É exatamente o cantinho do Bordadura, é a sala... Extremamente atual. Bom, sala do amor, né? Então a gente está muito feliz. A temporada no SESI é uma temporada muito importante. O SESI tem feito um trabalho belíssimo aí com o teatro, né, em São Paulo e no interior. Essa temporada nossa agora inaugura uma nova data, uma nova agenda no SESI, que é fazer, né, esses dias de quarta e quinta-feira. Nós estamos fazendo aqui Campinas, vamos depois em agosto para Ribeirão Preto, e depois Piracicaba, em começo de setembro. Então, e os teatros do SESI são incríveis, são teatros maravilhosos, assim, super equipados, e a gente está muito feliz, que a gente quer que as pessoas venham nos ver. Trazendo aqui então, Augusto, começou no dia 5, essa quarta-feira foi a primeira sessão, mas continua agora dias 12 e 13 e 19 e 20 de julho, quartas e quintas, é isso mesmo, né? Sempre às 20 horas. Sempre às 8 da noite, duração de 90 minutos, classificação 12 anos, valor gratuito. Então, é uma peça gratuita. Quem quiser reservar ingressos tem que entrar no site sesisp.org.br/eventos. Eu agradeço, a gente agradece vocês dois pela entrevista. Armando Lugori, diretor da peça, Augusto Marim, ator e produtor. Muito obrigado e uma ótima sessão aqui em Campinas para vocês também no restante Nós da que semana. agradecemos. Esperamos vocês lá, hein? Opa! Bom trabalho, viu, vocês. gente? Por favor, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu, até. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de julho.